Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 até o 12. Todos já acharam? Amém. Procurando. No culto de hoje nós estamos oferecendo em ação de graças por mais um ano de vida da nossa irmã Mana. Amém. Mana é a nossa querida maninha que nasceu com a vocação de ser irmã. E é interessante isso porque ela é irmã na acepção da palavra. É aquela que chega junto, é aquela que é disponível, é aquela que é solícita. Não tem uma só coisa que você peça a Mana que ela diga, não, pode contar comigo. E a gente glorifica muito ao Senhor, Mana, por sua vida. Que Deus continue abençoando e derramando graça sobre graça em sua vida. Amém? Amém. Todos acharam o texto? Amém. Então vamos fazer essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós dizemos amém à oração já feita, às orações já feitas. E te pedimos de um modo muito especial que o Senhor traga luz de entendimento celestial a essa palavra, que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, desde a quarta-feira passada, que nós trouxemos à igreja uma palavra acerca da segunda vinda de Cristo, algo que se fala muito pouco nas igrejas, e é necessário que nós
não negligenciemos este ensino, que nós foquemos nessa questão de tanta importância para o momento histórico da Igreja do Senhor Jesus. É o próximo acontecimento do calendário profético de Deus e nós não podemos perder isso de vista de nenhum modo. O texto que nós lemos, na verdade, é uma refutação do apóstolo Paulo, porque naqueles dias havia uma tendência na igreja, sobretudo naquela igreja em Tessalônica, por causa de uma suposta epístola trazida por Paulo, dando conta da segunda vinda de Cristo, e que Jesus já havia vindo. E esse escrito, ele criou uma série de dificuldades, de problemas dentro da igreja, ao ponto de alguns irmãos passarem a viver desordenadamente, deixando de trabalhar, deixando de produzir, porque segundo eles o Senhor já tinha vindo, muitos já tinham ido embora com o Senhor, então não tinha necessidade mais de trabalhar, então se entregaram a uma vida desordenada. E Paulo, ele, ao saber notícia desse tipo de ação dentro da igreja, ele trata imediatamente de corrigir o engano daquela suposta epístola, que não tinha sido escrito por ele, claro, e o verdadeiro ensino acerca desse evento, ele ratifica que já tinha sido dado e não tinha mais nada a acrescentar com relação àquele assunto. E nós descobrimos que em todas as épocas, naqueles dias também apareceram os pregoeiros da mentira com suas doutrinas heréticas que adentravam a igreja e provocavam uma grande devastação. E isso tem acontecido demais. Nós percebemos essa tendência, não apenas em termos espirituais e teológicos, mas em todas as áreas que afetam o homem. E é preciso que a igreja, o povo de Deus, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, esteja focado nessa palavra, esteja buscando o Senhor com toda a força do seu coração, pedindo que o Senhor esteja trazendo discernimento. Uma coisa que nós precisamos orar enquanto cristãos é por sabedoria e por discernimento. Tem havido pouco isso no meio do povo de Deus. Ora-se tanto, as pessoas pedem por dons, as pessoas saltitam, as pessoas pedem por melhoria da situação financeira, mas se pede pouco ou praticamente não se pede sabedoria e discernimento. Sem isso, nós não podemos sobreviver espiritualmente. E eu queria chamar a atenção dos amados para o fato de que Paulo ali corrige o falso ensino e confronta aqueles irmãos com o seu verdadeiro ensino. Então, a gente vê que mentira e verdade, verdade e mentira, esse duelo ele é ancestral. Essa coisa é antiga demais. E no que tange aos filhos de Deus, eu queria chamar a sua atenção hoje de um modo muito especial. Nada é secular. Tudo para nós tem que ter um caráter sagrado. Porque nós fomos comprados por um preço precioso, preço de sangue. Então nós precisamos ter responsabilidade com aquilo que somos, com aquilo que fazemos, com aquilo que falamos. As nossas escolhas, elas podem nos lançar como escravos delas de forma irremediável. Então, em nome de Jesus, eu queria que a igreja do Senhor, à medida que essa palavra vai sendo entregue, que o Espírito de Deus ele pudesse ministrar ao seu coração. Nós somos extremamente passionais. Nós ouvimos muito o coração enganoso. O coração ele é péssimo conselheiro. Nós precisamos ser mais racionais na nossa forma de cultuar, na nossa forma de viver. E precisamos deixar que o Espírito de Deus
Ele e só Ele ministre ao nosso coração de uma forma mais intensa, mais viva. Nós somos facilmente seduzidos pelo engano, e eu quero dizer que isso acontece em todas as áreas. Eu tinha um velho tio que ele dizia assim: nós somos fracos para pegar amizade. Eu acho que ele tinha razão. E é preciso que nós busquemos com toda a força do nosso coração esse discernimento. Prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, como diz aquele velho ditado. A nossa passionalidade tem nos levado a abismos cada vez mais profundos em todas as áreas. Eu ouço muitas pessoas, eu converso com muitas pessoas, e muitas situações se instalam na vida delas por causa dessa passionalidade, por causa dessa maneira emocional de tratar as situações. O mistério da iniquidade, ele é antigo e já age no mundo desde a queda de Adão. E o texto que nós estamos meditando nele nesta tarde fala exatamente sobre isso. É um alerta do apóstolo Paulo em relação ao cuidado que devemos ter com relação ao mistério da iniquidade, que já está em ação desde muito. Essas coisas que nós ouvimos, os sons que nós ouvimos lá de fora do mundo, os ecos dessa iniquidade que nós ouvimos, isso é uma coisa antiga demais. E nós precisamos buscar do Senhor, mais do que nunca, eu insisto, esse discernimento. E você sabe qual é o alvo desse mistério da iniquidade? São os filhos da luz, somos nós. Porque os filhos das trevas, eles já seguem os ditames das trevas. Então tudo que o adversário ele tenta fazer é para colocar laços nos nossos pés. Só os que não são do Senhor, embora militem visivelmente em suas fileiras, darão crédito ao engano e à operação da mentira. E quando eu trago essa palavra, eu não falo das coisas que acontecem lá fora. Eu falo daquilo que acontece no âmbito da igreja visível do Cristo. Não falo desta comunidade ou daquela comunidade, mas da igreja do Senhor Jesus na face da terra. Coisa tem sido muito complicada. Aqueles que são do Senhor de verdade, embora possam por breve tempo permanecer sinceramente equivocados, eles terão os seus olhos abertos. E a minha oração hoje é que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abra os olhos. Amém. O apóstolo Paulo, ele diz uma coisa que eu acho tremenda. Ele diz: olha, buscai com zelo os melhores dons. E quando nós paramos para tentar ver quais seriam os melhores dons, o amor a Deus e uns pelos outros, que encabeça tanto a lista dos dons como a lista do fruto do Espírito, a fé, porque sem ela não podemos agradar a Deus, e o discernimento, porque sem discernimento nós não enxergamos sequer um palmo diante do nosso nariz. Nós não sabemos quem está por trás das situações. Então, o mistério da iniquidade já opera na terra desde muito. E o texto aqui, ele aponta para dois avisos de alerta da parte do apóstolo Paulo sobre esse mistério da iniquidade e dois sinais visíveis dessa operação antes da segunda vinda do Cristo. O primeiro aviso trazido por Paulo nós vamos encontrar nos versículos 1 e 2 do texto lido, seguido dos versículos 7 a 12. Primeiro aviso, ele diz que Jesus vem em dia e hora que não sabemos. Quantos já marcaram datas para esta vinda e acabaram ficando numa situação difícil?
E ele também, neste contexto, primeiro, ele nos alerta a não nos deixar enganar. Cuidado com o engano. Presta atenção àquilo que você ouve. Presta atenção às escolhas que você faz. Que o nome do Senhor, ele seja glorificado no seu falar, no seu agir, no seu sentir, no seu pensar e no seu ouvir. E eu queria pedir licença à igreja para ler esse texto, versículos 1 e 2, e de 7 a 12, na linguagem da NVI, que diz o seguinte: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso encontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Aí a gente pergunta: vocês percebem algo assim acontecendo à nossa volta? A resposta é um sonoro sim. Há uma proliferação do engano, da mentira em todas as áreas. Em Mateus, capítulo 24, eu queria também pedir licença para ler alguns textos para ratificar essa verdade. Jesus respondeu, dentro do seu sermão escatológico do capítulo 24, Jesus diz: cuidado que ninguém os engane. Nos últimos dias apareceriam muitos cristos, alguns diriam que ele estava ali, outros que ele estaria acolá, e Jesus diz: olha, que ninguém vos engane. E continuando, percorrendo as escrituras, Paulo em Timóteo 4, 1 e 2, ele diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. O povo de Deus precisa aprender a discernir. Eu repito, nunca se viu tanta proliferação de lideranças que têm se levantado como caçadores de almas para seduzir as almas e caçá-las para si. Por que isso acontece? O Senhor disse que o povo dele sofre por falta de conhecimento da palavra. Vamos nos debruçar na palavra de Deus. O Espírito de Deus não está de mal de nenhum de nós. Escutou essa palavra hoje? Vá para casa, abra sua Bíblia e peça que o Senhor continue falando com você nesta palavra. Não é porque eu trouxe a palavra no domingo à noite que você vai para casa, fecha a sua Bíblia e fica apenas com o que você ouviu. Para com isso. Faça como os crentes de Bereia. O apóstolo Paulo pregava e eles iam para a palavra para ver se as coisas verdadeiramente aconteciam assim. Tem Bíblia de crente que está nova. Podia ser até embrulhada e vendida. Não tem uma marcação. Não tem um grifo. Bíblia de
crente precisa ser manuseada exaustivamente. Todas as vezes que você abre a palavra, o Senhor da palavra se revela. Todas as vezes que você abre a palavra com responsabilidade, com temor e tremor diante de Deus, há uma libertação. Porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Por que tem tanto crente aprisionado dentro de mentiras? Porque não lê a palavra de Deus. Porque não checa aquilo que recebe. As pessoas se satisfazem com sanduíches espirituais que são ouvidos muitas vezes uma vez na semana. O tempo da mensagem aqui é curto. As mensagens nós optamos por sermões expositivos porque as pessoas não gostam de ler a palavra, não gostam de estudar a palavra de Deus. Por isso tem sido alvo de enganos. Mas vamos para o segundo aviso. O segundo aviso nós encontramos no versículo 5. E eu mais uma vez quero ler na versão da NVI, diz: não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? Segundo aviso implícito aqui, lembremos do que já aprendemos nas Sagradas Escrituras. Falando aos Filipenses, capítulo 3, versículo 1, o apóstolo diz: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. O recurso da repetição, quem é professor aqui sabe do que eu estou falando, é um recurso didático para a fixação do conteúdo. E a palavra de Deus exaustivamente repete ensinos. Repete ensinos, ratifica ensinos. O Senhor faz isso através dos vários instrumentos que Ele usou para escrever a sua palavra. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Confiram coisas espirituais com espirituais. A Bíblia explica a Bíblia. Aí vamos para o primeiro sinal visível da operação do mistério da iniquidade antes da segunda vinda de Cristo, que é a revelação da apostasia. Versículos 3, a parte A do versículo, e o versículo 4 dizem assim: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Meus irmãos, eu não estou muito bem de saúde. E assim, pelo que eu tenho visto e pelo que eu tenho ouvido, eu não sei se Jesus está perto de vir ou eu estou perto de ir. De qualquer modo, glória a Deus. O que me chama a atenção é, se a gente voltar um pouquinho no tempo, coisa de 20 anos, talvez 20, 30 anos, eu me lembro que havia uma certa reverência ao sagrado. As pessoas tinham uma certa reverência por um religioso, pela figura de um religioso, fosse ele um padre, fosse ele um pastor. Mas isso acabou hoje. A irreverência é tanta que nesses dias nós vimos umas imagens de umas mulheres seminuas, pregadas numa cruz,
aos beijos. E aquilo foi uma cena tão chocante que eu disse: Jesus, o que é isso? Misericórdia de nós. Certo pastor, numa pregação, ele disse que se o Senhor não tomasse uma providência muito grande em relação à terra dos dias de hoje, ele precisaria pedir desculpas a Sodoma e Gomorra. Um certo parlamentar que faz uma apologia à pedofilia. Coisas nunca vistas 20, 30 anos atrás. Porque havia um certo temor das pessoas, temor que foi perdido. Há uma irreverência, um desrespeito tão grande que o coração dói, o coração geme. E eu tenho clamado ao Senhor, que o Senhor, Ele tenha misericórdia de nós, como Ele teve misericórdia de Nínive nos dias do profeta Jonas. As coisas estão feias demais. Os crentes desunidos demais, divididos demais. E aí a gente volta para o apóstolo Paulo, falando aos filipenses, e ele chama a atenção de duas irmãs ali, que elas deveriam pensar concordemente. E quando ele fala em pensar concordemente, não é que você vá concordar com todas as coisas, mas naquilo que é essencial em relação à palavra, nós precisamos concordar. Essa semana chegou uma notícia do Oriente. Uma jovem foi estuprada por um sujeito, e essa moça matou o estuprador, foi condenada à morte. Mistério da iniquidade em ação, operando em nossos dias. Nós vivemos num tempo em que o certo está errado e o errado está certo. É uma proliferação da assimetria. E nós olhamos para a situação e a gente não tem esperança que essas coisas melhorem. Muito pelo contrário, a tendência é piorar. E a gente vê uma perseguição se levantando contra o povo de Deus. E eu tenho repetido aqui muitas vezes: a igreja ocidental precisa se levantar para anunciar o Evangelho de Jesus. Enquanto é dia, e nós podemos trabalhar. Porque a noite vem, quando não vamos mais poder trabalhar. E a noite fala da grande perseguição. A igreja oriental está experimentando isso a duras penas. Muitos cristãos perseguidos e mortos, casas inteiras de cristãos dizimadas pelo crime de seguir a Jesus. Será que nós estamos preparados para viver ou morrer pelo Cristo? Eu tenho minhas dúvidas. Em Romanos capítulo 1, versículos 28 ao 32, Paulo diz assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais,
são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Amém? Amém. Essas notícias não foram tiradas do jornal do dia, nem de nenhuma revista secular. Foram palavras tiradas da epístola de Paulo aos Romanos, há mais de 2000 anos atrás. Romanos. Segundo sinal visível da operação do mistério da iniquidade antes da segunda vinda do Cristo, surgimento do homem da iniquidade, o anticristo. Parte B do versículo 3. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Quero chamá-los para Daniel, capítulo 7, versículo 25, que diz o seguinte, linguagem da NVI ainda: ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Aí nós vamos lá para o Novo Testamento, 1 de João 2, 18 e 19. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Amém? Amém. O que nós aprendemos aqui, especialmente para ser aplicado em nossos dias, no tempo de hoje. Primeiro, Jesus vem, Maranata. Amém. Que nós, como servos do Senhor, como crentes em Jesus, possamos clamar de dia e de noite um sonoro Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Esse é um fato determinado desde tempos eternos. Ninguém sabe quando será esse dia, reservado apenas para o conhecimento do próprio Deus. E Ele não o revelou a nenhum ser humano. Amém? Amém. Segundo lugar, o mistério da iniquidade já opera há muito. Contudo, ainda não manifestou a sua força total de ação. Porque o Espírito do Senhor ainda o detém. Quando a igreja for levada da terra, essa ação maligna alcançará proporções inimagináveis. Terceiro lugar, o perverso, o anticristo, o homem da iniquidade, será revelado mostrando sinais e prodígios da mentira segundo a eficácia de Satanás. Satanás é tão arteiro que ele tem poder para se fazer passar por um anjo de luz. Acorda, crente, em nome de Jesus. Por isso nós fomos avisados a ter discernimento. Nem todo o sobrenatural procede de Deus. Portanto, cuidado. Todos os que rejeitaram ao Senhor caíram no engano do maligno. Em quarto lugar, não tiremos os olhos do Senhor e de seus ensinos por meio da santa palavra de Deus. Confiramos coisas espirituais com espirituais. Ponhamos à prova aquilo que nós ouvimos, seja lá de quem for. E em quinto e último lugar, antes da vinda do Senhor, virá a apostasia, a negação de tudo que se refere ao Senhor e à sua obra. Já está aí. E em seguida a manifestação do próprio anticristo. Que o Senhor nos conceda graça e discernimento para entender todas essas coisas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.